Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que nesse momento a paz de Cristo se faça presente nos nossos corações e nas nossas casas. Bom, hoje eu vou falar sobre a força da palavra. A força que nós emitimos, que sai de nós quando pronunciamos, quando usamos o nosso aparelho fonador para emitir um pensamento, uma emoção, para tirarmos uma dúvida, para aconselharmos. É sobre isso que nós vamos fazer uma reflexão, porque eu não me considero dono da verdade, nem que eu esteja pronto diante de tudo aquilo que eu vou dizer aqui. Mas que essa minha fala, esse meu falar, sirva sim de reflexão, não só para mim, mas para todos aqueles que me ouvirem. Para a gente pensar um pouquinho sobre esse ato que cotidianamente fazemos. E às vezes fazemos sem pensar. Bom, isso tudo veio à ideia quando eu estava relendo esse livro aqui. Entre a Terra e o Céu, da coleção, né? Da coleção do André Luiz, os 14 livros da vida no mundo espiritual. E lá no capítulo 22, cujo título é Irmã Clara, esse espírito de luz faz uma palestra, onde André Luiz está presente e participa dessa palestra. E o tema dessa palestra é a palavra. E a Irmã Clara, ela disse o seguinte: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. O que ela está nos explicando aqui nesse começo do texto é que através, né, da palavra expressada pela nossa voz, né, ela vai explicitar aquilo que trazemos em nosso íntimo. E vem sempre carregada, né, de energia. Exatamente a energia que estamos movimentando em nós naquele momento, né? Pode ser positiva quando estamos bem, como estamos tranquilos, né? Como estamos equilibrados, mas pode ser negativa quando o nosso íntimo não estiver equilibrado, quando nós expomos, né, a nossa parte sombria, assim como a Joana de Ângeles, né, costuma se referir, né? Nós mostramos as nossas sombras internas. Isso também nos faz lembrar, né, quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, ele respondendo àqueles fariseus que vieram tentá-lo, né? A gente vai ver isso lá no capítulo 15, no versículo 11, que quando Jesus estava com os discípulos e os fariseus, né, os sacerdotes do templo, vieram tentá-lo acusando ele, dizendo: os teus discípulos se alimentam sem lavar as mãos, com as mãos sujas. E Jesus, calmamente, lhes disse: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca.
Isso é o que contamina o homem. É uma das palavras, né? Uma das frases ditas por Jesus mais conhecidas e utilizadas, né? Desde aquela época. E ele continua: ainda não compreendeis tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado para fora? Tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é também depois lançado para fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, não aquilo que entra. Nas várias interpretações, né, evangélicas, né, dos estudiosos, uma das que eu achei mais interessante, é óbvio, né, que isso nos remete sempre a uma comparação que a gente deve fazer, do que não é o que a gente ingere, né, não é a comida só que vai contaminar a nossa parte física, material. Lógico, isso vai acontecer. Mas o que a gente expele através, aí sim, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, através daquilo que a gente utiliza com a voz, é que mostra o quanto estamos contaminados, ou o quanto nós vamos contaminar. E uma dessas interpretações mais interessantes que eu ouvi é que fala sobre a felicidade ou a infelicidade. Para sermos felizes, a gente não pode colocar a nossa felicidade nas coisas externas, ou seja, naquilo que entra, porque tudo é perecível, porque um dia acaba. Se nós colocarmos a nossa felicidade, o nosso equilíbrio nas pessoas, nas coisas, as pessoas um dia se vão e as coisas um dia perecem. Mas a felicidade vai estar mais firme dentro de nós quando ela é conquistada. E exatamente através daquilo que nós expressamos, através da nossa voz, nós demonstraremos essa felicidade. E quando nós utilizamos, então, isso de bom que temos dentro de nós, numa fala, para com uma outra pessoa, para com um irmão, seja ele quem for, nós estaremos fazendo o bem, expressando o bem que temos em nós. Pois a gente não pode esquecer que nós somos espíritos em evolução. E todos nós estamos aqui para aprender a evoluir. Bom, e qual é a grande importância que a palavra tem na nossa felicidade? A pergunta 115 lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos superiores: dois espíritos, uns terão sido criados bons e os outros maus? E qual foi a resposta deles? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Chegar à perfeição. Pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si, né, do Criador. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Por isso a importância da evolução.
Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Através das provas que nós passamos, que nós vamos adquirir aquele conhecimento, vamos internalizar aquele conhecimento. E daí esse conhecimento estará onde? Em nós. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E essa questão da gente entender que nós somos espíritos em evolução e precisamos evoluir em busca dessa perfeição, ela é tão importante que lá, voltando ao Evangelho, Mateus, no capítulo 5, né, que a gente fala do Sermão do Monte, Mateus nos diz o seguinte, né, dizendo de uma palavra, da palavra dita por Jesus: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então Jesus conclama-nos a sermos perfeitos e nos compara e nos dá a direção: sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, o nosso Criador, aquele do qual nós trazemos a centelha divina dentro de nós, né? Então, voltando pela importância da palavra, qual a importância que a palavra tem em nossas vidas, né? Na questão 919, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta também, né, aos espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E qual foi a resposta também bastante conhecida e utilizada pelos espíritas? A resposta é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ele está se referindo a Sócrates. Então, nessa busca pela perfeição, da nossa evolução, da nossa felicidade, nós trazemos dentro de nós, né, a vontade e a necessidade de nós aperfeiçoarmos, de nós nos aperfeiçoarmos. E é através daquilo que nós dizemos, daquilo que nós expressamos através do falar e da palavra, passa a ser uma forma de nós nos avaliarmos. Se nós estamos procurando essa melhoria, esse aperfeiçoamento, e através do que Santo Agostinho disse lá nessa resposta, né, da 919, que é o conhece, o vô-lo, o antigo sábio, né, vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, uma forma da gente conhecer e saber como está andando o nosso íntimo é nós começarmos a prestar atenção naquilo que nós andamos falando, naquilo que nós andamos expressando. O que nós estamos falando no nosso dia a dia? De que jeito estamos modulando a nossa voz? Quais os sentimentos que nós estamos carregando junto com as nossas palavras? Isso é um sinal indicador, pode ser um sinal indicador, né, da maneira como nós estamos vivendo, da maneira como nós estamos nos comportando diante de todas as injunções, né, do dia a dia. De que jeito a gente está se comportando? Através do que nós andamos dizendo e da forma como andamos dizendo, se nós pararmos e prestarmos atenção, a gente vai poder avaliar esse íntimo, todos nós, né? Mas isso não é tudo, né? A gente não pode também pensar, né, de uma forma simplista, de que basta a gente passar a falar coisas bonitas e sair elogiando a todos, né, que vai estar tudo bem, que a nossa vida vai estar perfeita, vamos estar equilibrados e a partir de agora, né, chegaremos à perfeição, só pelaquilo que estamos dizendo.
Não é só isso. Não é bem isso. E voltando aqui para o livro, uma mulher, né, que estava assistindo a palestra da irmã Clara fez a seguinte pergunta para ela: mas para que tenhamos a solução do problema, né, do nosso problema íntimo, é indispensável jamais nos encolerizarmos? E a irmã Clara respondeu: sim. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. E dando continuidade na palestra, um rapaz, mais à frente, pergunta para a irmã Clara: e se substituíssemos, né? E se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? E ela respondeu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. E lá mais à frente, ela dá continuidade. Nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo, em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira. Mas, em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência, nunca deve chegar à violência. E jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta, dentro dela, a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos. A gente reprova, a gente tem que se abster. Nosso exemplo, em razão disso, é um fruto de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra. Nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então, voltando ali à reflexão, então, basta que nós passemos agora a só elogiar e falar coisas bonitas para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, que nós estaremos chegando à perfeição, ao equilíbrio, à evolução. E nos momentos de indignação, de que maneira nós devemos nos comportar? E aí a irmã Clara nos orienta de que devemos sim nos indignar com as coisas que consideramos ou que são consideradas erradas. Porém, a forma como nós expressamos essa indignação é que faz toda a diferença. Então, ao invés de nos colerizarmos e sairmos mediante a situação, disparando raios mortíferos, né, impropérios, e destilando lixo, nós devemos tentar nos equilibrar, parar, refletir e agir com consciência, por mais difícil que seja. Bom, dando continuidade aqui à nossa reflexão, a gente vem, né, chegar à conclusão de que o que nós necessitamos, na verdade, é trabalhar o nosso autocontrole. Nós precisamos nos conhecer, né, conforme disse Santo Agostinho, e nós precisamos, sim, a partir daí, trabalhar esse autocontrole, para que nós possamos, dessa forma, né, usar a palavra de uma forma equilibrada. Nesse livro aqui, Pão Nosso, que é um livro excelente para nós fazermos reflexões, eu aconselho, todo mundo deveria ter, né? O livro Pão Nosso é do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Emmanuel
que é o mentor espiritual de Chico Xavier. No capítulo 80, o título do texto é O Não e a Luta, né? E lá, dentre todo o texto, eu pensei alguns pensamentos. Quando Emmanuel diz: cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, seja leal e sincero em suas atitudes. Satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. E aí, ele utiliza as palavras de Jesus aqui. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Como recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que ele faz, mas também pelo que ele deixa de fazer. Eu utilizo essa fala de Emmanuel aqui também para que a gente faça a reflexão sobre os sims que nós falamos e os não que nós devemos falar, né? Porque nessa passagem lá do Evangelho de Jesus, através de Mateus, no capítulo 5, item 37, do qual Emmanuel faz a referência, que ele diz assim: sim, sim, não, não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando dissermos sim na nossa fala, no nosso contato diário com as pessoas, que ele precisa ser um sim verdadeiro. A gente não precisa estar enganando ou nos enganando. E quando nós dissermos não, que esse não também seja sincero, carregado de sinceridade, né? Que ele seja instrutivo. Principalmente quem tem filhos sabe bem o que é isso, a importância do não, né? Da gente aprender a lidar com o não. Então, a expressão, a forma de expressar, né, no nosso cotidiano, o sim, como Jesus nos ensinou e Emmanuel utilizou, também traz um grande aprendizado para nós nesse exercício de autocontrole. Quando formos dizer o sim, que ele seja real e verdadeiro. Sim, tem que ser sim, e não um sim enganado. Assim como o não, precisa ser um não construtivo, e não um não carregado de orgulho e egoísmo que nós trazemos dentro de nós. Então, que sim, que seja sim, e que não, seja um não construtivo, né? E a gente não pode esquecer de que a palavra, o nosso dizer, também nos leva ao conversar para com o nosso Criador. Todas as vezes que nós precisamos, nós devemos sim, né, lançar mão da oração, da prece, que não deixa de ser uma conversa, um falar. Nós utilizamos palavras. E essas palavras também precisam ser sinceras. É a forma de nós nos expressarmos diante daquele que sim pode nos ajudar nos momentos mais difíceis que estivermos passando em nossas vidas. Assim como também naqueles momentos que devemos agradecer por tudo que nós recebemos e estamos recebendo. E recorrendo ali a Chico Xavier, numa palestra dele, ele falou o seguinte, ó:
estamos convencidos de que as nossas palavras, em oração, trabalham por nós diante do Criador. Mas é preciso não esquecer que aquelas outras, pronunciadas à frente das criaturas, nas ações diárias, também repercutem. As frases que articulamos são recursos inteligentes que colocamos em circulação nos mecanismos da vida, e cujos resultados voltam matematicamente a nós em forma de auxílio ou prejuízo, conforme o bem ou o mal de que nos fazemos portadores inconscientemente ou não. Então, a forma como nós lidamos também quando utilizamos na oração ou no falar, isso pode voltar para nós, seja inconscientemente, quando nós nem percebemos, ou quando nós fazemos conscientemente. Mas o que nós devemos fazer, a partir de agora, é começar a prestar atenção mais naquilo que nós andamos falando, para nós podermos trabalhar o autocontrole e assim procurarmos a nossa evolução, a nossa perfeição tão necessária. E aqui, para encerrar, eu vou trazer novamente Emmanuel num texto do livro da Esperança, através de Chico Xavier também. O título do texto é Falar. E Emmanuel nos diz o seguinte: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou a azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que já sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem de admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão, e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem em cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo quando trazida ao refúgio doméstico para execução da limpeza. Sem que, por isso, tenhamos necessidade de consumir a casa inteira em labaredas de incêndio. Larga a sombra de ontem, os calhaus que te feriram, as pedras que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chamas a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou quem ouve, enobrecendo a vida. Junto de desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mãos cheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor aonde passes, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Não esqueçamos
que Jesus usou da oralidade para nos trazer e colocar o Evangelho. Foi através das palavras do qual construímos hoje essa base sólida que temos através do Evangelho para a nossa melhoria, para nós buscarmos a nossa perfeição. E isso é um dever de todos nós, trabalharmos esse autocontrole, trabalharmos a busca da nossa perfeição, da nossa evolução. E para isso nós precisamos de atitudes. Então, que tal nós todos começarmos a partir de hoje, prestarmos mais atenção nas nossas palavras, nas emoções que nós carregamos as nossas palavras, no nosso falar. Se nós estamos destilando fel ou se estamos utilizando do mel. De que jeito está o seu falar? Como tens utilizado a tua voz no falar? Vamos refletir sobre isso? E que Jesus esteja sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos ajudando. E que a gente utilize sempre as palavras de Jesus para que a gente faça, sim, esse caminho em busca da perfeição. Obrigado. E tenham todos muita luz e paz. Que assim seja.